Projeto de Lei de Conversão número 25 de 2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e sobre a revisão da dívida previdenciária dos municípios pelo Poder Executivo Federal, proveniente da medida provisória número 778, parecer número 1 de 2017 da Comissão Mista. O relator foi o senador Raimundo Lira, favorável à matéria nos termos do projeto de lei de conversão que apresenta. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 22 de agosto e seu prazo de vigência se esgotará no dia 27 de setembro. Prestados os esclarecimentos, passa-se a apreciação da matéria. Senador, senhor presidente, o PT vota sim também. Na verdade, PT vota sim. Na verdade, só para explicar. O governo vota sim. Nós estamos discutindo aqui um refis de dívidas previdenciárias para os municípios brasileiros que enfrentam uma grande crise econômica. Então, o PT vota sim, vota favorável aos municípios brasileiros. O governo encaminha o voto sim, senhor presidente. PMDB também encaminha o voto sim. PMDB encaminha sim. Presidente, pela ordem, presidente. Processo sobre a matéria. Sobre a matéria, eu vou escrever, Vossa Excelência, então. Não. Eu vou escrever, Vossa Excelência, sobre a matéria. Vou votar, senhor. Concedo a palavra ao senador Moca, pediu para discutir, eu vou dar a palavra ao senador, a não ser que ele abra a mão da palavra. Quer falar? Não. Então, agradeço ao senador Moca pela agilidade dos trabalhos. Senadora Marta quer falar. Então, tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente. A medida provisória 778 de 2017, que ela dispõe sobre o parcelamento de dívidas previdenciárias dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Trata-se de uma proposição salutar do Executivo, devido ao gigantesco endividamento da maioria dos nossos entes federativos. O peso dessa carga de débitos impede uma ação mais efetiva dos gestores públicos em prol dos cidadãos. No papel de senadora, eu observo com apreensão essa dívida sufocante dessas gestões, verdadeira âncora a impedir o progresso dos estados e municípios. Tenho andado muito no interior do meu estado, mas aqui, conversando com os colegas, todos têm andado e todos têm observado a mesma coisa. Me preocupa, em especial, o duro quadro das cidades, que no mês passado a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, publicou um estudo indicando que 3.905 municípios se encontram em situação fiscal difícil ou crítica. Isso representa mais de 70% das municipalidades brasileiras. A situação é de tal forma desoladora que 1.024 prefeituras nem entregaram seus relatórios de contas à Secretaria do Tesouro Nacional em 30 de abril, data limite fixada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, a quantidade de municípios em má situação fiscal deve ser ainda maior do que nós estamos falando. Eu sou particularmente sensível aos problemas dos municípios, porque eu tive a honra de administrar o maior de todos eles, São Paulo. Na condição de prefeita, lutei por melhorias na saúde, no transporte e no combate à pobreza, principalmente, na maior cidade da América Latina. Houve progresso, mas poderíamos ter feito mais se os recursos não fossem tão escassos. Senhor presidente, os desafios municipais têm ganhado volume desde a Constituição de 1988. Responsabilidades foram cada vez maiores sendo atribuídas às prefeituras, sem o igual direcionamento de recursos às administrações das cidades. Nós aqui já votamos que não se pode mais votar obrigação para prefeituras ou Estado sem dizer de onde vem o recurso. Mas, nesse momento, para piorar, a crise derrubou a arrecadação municipal. Em 2015, o ISS teve sua primeira queda após 12 anos, uma diminuição de 4,5% em relação ao ano anterior, traduzindo-se em quase 2,5 bilhões de reais a menos nos caixas das prefeituras. É uma barbaridade.
Os demais tributos seguiram o mesmo caminho e um tempo de demandas crescentes para o poder público. É mais problema que nós estamos tendo e menos recurso e receita. Não por outro motivo, nós votamos a favor da PEC 84, que impede o governo federal de transferir a execução de seus programas a estados e municípios, como eu disse, sem que haja também a transferência dos recursos necessários para essa execução. Caros colegas, o texto constitucional diz que a República é formada pela união indissolúvel do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Estes últimos são as pedras que alicerçam tal construção. São eles os entes cuja presença os brasileiros sentem de forma mais concreta em suas vidas. É onde o cidadão vai bater na porta, é onde reclama mais. Basta nos lembrar que o próprio termo cidadão ou cidadã designa quem habita a cidade. É ali que cidadãos e cidadãs irão se integrar em sociedade, exercer direitos e demandar os serviços públicos. O espetáculo do cotidiano é, em sua maior parte, encenado no palco municipal. Um palco hoje em condições precárias, indigno de quem nele atua. Um tablado mal cuidado na maioria das vezes, não por falta de empenho ou vontade dos administradores, mas por ausência dos recursos necessários à sua manutenção e melhoria. A escassez de verbas é grave e no ano passado apenas 6,8% dos orçamentos das cidades foi destinado a investimentos, o menor percentual desde os anos de 2006. Por isso, qualquer verba adicional é um alento para as administrações municipais. Qualquer folga orçamentária tem o potencial de aumentar os investimentos em ruas, escolas e hospitais tão necessários à população. Nós, senadores, nunca fomos tão procurados por prefeitos das cidades, dos nossos estados. Quanto menor o município, mais sofrimento, menos possibilidade de atender o cidadão. O projeto de lei de conversão 25 de 2017, aprovado na Câmara no último dia 22, aperfeiçoou a proposta original da medida provisória 778 de 2017. Ele manteve o fracionamento dos débitos previdenciários em 200 parcelas para os estados e municípios e trouxe maior redução nas multas e encargos legais incidentes sobre essas dívidas. Além disso, a matéria aprovada determina um encontro de contas entre as dívidas previdenciárias municipais e aquilo que os municípios pagaram a mais, de modo indevido, ao INSS. Trata-se de uma compensação indispensável, não apenas pelo aspecto financeiro, mas também por uma questão de justiça. Para delimitar o tamanho exato dessa compensação, o texto aprovado na Câmara cria o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal, vinculado à Receita Federal e à Secretaria de Governo da Presidência da República. Assim, ficará garantido um amplo debate administrativo, a partir do qual a dívida dos municípios será adequadamente redimensionada. Senhoras e senhores, é fácil constatar os méritos do PLV 25 de 2017, traz oxigênio aos prefeitos, desamarra-lhes um pouco as mãos para poderem enfrentar os grandes obstáculos erguidos pela crise econômica. O texto submetido a esta Casa não resolve todos os problemas de nossas cidades, mas é, sem dúvida, um passo na direção certa. Vamos votá-lo. Presidente. Senador Flecha Ribeiro tinha pedido a palavra. PSDB. A sessão da... Serei mais do que rápido, presidente. Só para avisar os senadores. PSDB encaminha o voto sim. É justiça que fazemos hoje em darmos aos prefeitos de todos os municípios do nosso país, e em especial do Pará, a oportunidade de renegociar as suas dívidas com a Previdência. E mais ainda, que nesse projeto de lei de conversão foi feita uma emenda que vai possibilitar aos prefeitos de discutirem os valores dos débitos que estão ainda em tramitação administrativa ou judicial e não aceitar eles como sendo o verdadeiro. Presidente. Eu pediria, presidente, antes de Vossa Excelência encerrar a ordem do dia, que nós pudéssemos aprovar o financiamento para a Prefeitura de Taubaté de 60 milhões de dólares americanos, foi aprovado hoje na CCJ e que veio como
em regime de urgência aqui para o plenário, antes de Vossa Excelência encerrar a ordem do dia. É só para encaminhar o PR em homenagem aos municípios brasileiros. Encaminha o voto sim. PR encaminha o voto sim. Senador Randolfo. Para após a votação. Após a votação. PSD, presidente. PSD. PSD. Eu encaminho o voto sim. PSD encaminha sim. Senador Jader Barbalho, pela ordem. Senador Jader Barbalho. Está aqui. Chegou agora. Eu gostaria que Vossa Excelência, certo, determinasse o registro da minha presença, certo, registrando meu voto acompanhando a liderança do PMDB. A mesa registrou o voto de Vossa Excelência e nós vamos abrir o painel do plenário do Senado da Câmara dos Deputados para votação, para a ordem do dia do Congresso Nacional. Então, Vossa Excelência dando presença lá, a mesa considerará Vossa Excelência presente em todas as votações e lá, inclusive. Passa-se a apreciação da matéria. Encerrada a discussão, em votação, pressuposto de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão. Ficam prejudicadas as medidas provisórias e as emendas a elas apresentadas. A matéria, o destaque foi retirado, e então, retirado o destaque pelo senador Lindbergh, a matéria vai à sanção presidencial. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.